Pois é, pessoal, hoje saiu o sorteio da nova fase da Champions League e, por uma coincidência incrível, o Real Madrid vai enfrentar o Manchester City pelo quarto ano seguido na competição. E após o sorteio, Pep Guardiola falou tudo sobre o confronto contra o Real e ainda comentou o que espera de enfrentar os brasileiros Vini Júnior e Rodrigo. Fique até o final para ver, em detalhes, todas as palavras de Guardiola sobre Vini e Rodrigo. Além disso, depois quero saber sua opinião sobre uma polêmica envolvendo Vini Júnior. Parece até que esse confronto entre Real Madrid e City está virando um clássico. Já são 4 edições seguidas de Champions em que eles se enfrentam, e o duelo está bem equilibrado. São 2 vitórias para o City e 2 para o Real Madrid. Outro detalhe importante é que nas últimas 3 edições, o vencedor desse confronto também acabou conquistando a Champions League. Em 2022, quando o Real venceu o City com uma atuação incrível de Rodrigo na semifinal, o time merengue acabou vencendo o Liverpool na grande final com um gol de Vini. Já em 2023, o Real foi atropelado pelo time de Guardiola, que conquistou o título ao vencer a Inter de Milão na final. Em 2024, o Real venceu o City nos pênaltis e mais tarde acabou derrotando o Borussia Dortmund na grande decisão da Champions. Detalhe, com gol de Vini também. O Manchester City, que o Real Madrid enfrentará no dia 11 de fevereiro, é bem diferente daquele dos últimos anos. Não é segredo para ninguém que acompanha o futebol europeu que o City passa pela sua pior fase em muito tempo. Para se ter uma ideia, nesta temporada, chegaram a ficar 12 jogos seguidos sem vencer. Até na própria Champions League, quase ficaram de fora desta fase, garantindo a vaga apenas na última partida da fase de grupos. Enquanto isso, o Real Madrid segue um roteiro já conhecido das últimas temporadas. Começa o ano de forma irregular, mas a partir da segunda metade, quando chegam os mata-matas, se transforma em uma máquina de fazer gols e atropela qualquer adversário que aparece pelo caminho. E nesta temporada, estamos vendo exatamente isso acontecer novamente. O Real começou mal, tropeçando contra equipes mais fracas. Mbappé teve atuações muito abaixo do esperado. O time chegou a ficar até 9 pontos atrás do Barcelona, que no início da temporada estava voando na La Liga. No entanto, agora a nova formação do Real Madrid, com Mbappé, finalmente se encaixou. O time passou a jogar um grande futebol e atualmente lidera a La Liga com 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Agora fique ligado nas palavras de Guardiola sobre o confronto. Real Madrid? Já parece um clássico. 4 anos seguidos enfrentando o Real Madrid. Será um confronto difícil. Eles são os reis desta competição, os maiores vencedores disparados. Sabemos que não vai ser fácil. Sabemos que contra o Real, jogar melhor ainda não é garantia de vitória. Nos últimos anos, mesmo tendo um desempenho superior, acabamos perdendo. Posso dizer isso com certeza. Estávamos jogando um futebol melhor do que o deles, mas ainda assim fomos eliminados. Isso é o Real Madrid. Vinícius e Rodrigo são jogadores que sempre dão trabalho. Temos que estar atentos a eles durante toda a partida. Ainda não esquecemos o que fizeram contra nós nos últimos anos. Já sabemos o que esperar deles, mas mesmo assim é sempre complicado. E agora, com o Mbappé, o desafio fica ainda maior. Agora confira o que Ancelotti disse sobre o confronto. Sabíamos que poderíamos enfrentar o City, mas se pudesse escolher, preferia que não fosse agora. É um jogo difícil, não será tão fácil como alguns estão dizendo. Eles são muito bem treinados. Acredito plenamente na nossa vitória, mas não podemos subestimá-los. Continuam sendo um grande time com grandes jogadores. Olhando as palavras dos 2 técnicos, vimos que, apesar de ambos confiarem na vitória de seus times, eles concordam que será um jogo difícil e que não gostariam de se enfrentar tão cedo na competição. Mas quem deve estar feliz com esse confronto é Rodrigo, conhecido por muitos como o pai do City. O brasileiro já marcou 4 gols contra o time inglês e deu uma assistência. Isso sem contar, é claro, aquela semifinal da Champions League 2022, quando ele saiu do banco de reservas, marcou 2 gols em menos de 1 minuto e empatou o jogo para o Real Madrid. Na prorrogação, Benzema garantiu a vitória com um gol decisivo. Uma má notícia para Vini é que Rodri está lesionado e não jogará o restante da temporada.
Assim, ele não terá a chance de se vingar do roubo que sofreu do Espanhol na Bola de Ouro. Provavelmente o Real Madrid vencerá. Vamos pensar, mesmo quando o City era considerado o melhor time da Europa e do mundo, jogando o melhor futebol e ganhando tudo na temporada, ainda assim perdia para o Real Madrid, que nem estava em sua melhor fase. Agora que o City atravessa um momento difícil e o Real está muito melhor, será a primeira vez que o time espanhol chega como favorito contra os ingleses. Por isso, acredito que será uma vitória tranquila para o Real. Manchester City. Mas aí eu acho que era o caso da UEFA apelar pro além, um Eurico Miranda da vida, alguém assim, Vanderlei. Ou então algum célebre advogado aí do Fluminense, para entrar de sola no tapetão e pegar esse confronto aí, por exemplo, aliás, esse emparceramento, né, Aston Villa e Lille, tirar um dos dois, falar, ó, Real Madrid de um lado, na vaga de um, porque é uma crueldade, enfim, essa competição chegar às oitavas sem um dos dois. Porque, veja, eles se encontraram em semifinal, eles se encontraram em quartas de final. Agora, já tão cedo chegar, a Champions chegar às oitavas sem um dos dois, isso é uma crueldade. Claro que é uma brincadeira, o sorteio ele foi cruel, obviamente vai ser cumprido, mas é uma pena para a competição perder tão cedo um dos seus dois gigantes aí desses últimos anos, né? Executivo, mas é recente, lá em 2020 foi nas oitavas, e o City tirou o Real Madrid. Foi no ano da pandemia, então teve uma interrupção, foi um ano mais complicado. Depois, nos últimos 3 anos, em 22, o Real Madrid tira o City na semifinal, com aqueles 2 gols do Rodrigo já no finalzinho, que leva o jogo para prorrogação, e na prorrogação o Benzema faz um gol de pênalti. Depois, em 23, o City atropela o Real Madrid na semifinal, mete 4 ali no segundo jogo, o City vai à final e é campeão contra a Inter. Em 22, o Real Madrid foi campeão na final com o Liverpool. E na temporada passada, eles se enfrentaram nas quartas e foi uma decisão por pênaltis. 2 empates e nos pênaltis o Real Madrid eliminou o Manchester City, depois tirou o Bayern de Munique na semifinal e ganhou a final do Borussia Dortmund. Então tem sido um grande confronto da Champions League nos últimos anos. Vai acontecer muito cedo, muito pela campanha do Manchester City, que foi ruim. O Manchester City faz uma temporada ruim. O Real Madrid e o Bayern, é até curioso que nessa nova fase de Champions League, você tem 8 jogos na primeira fase. O Real e o Bayern, eles foram pro playoff, eles não estão entre os 8 melhores, aí dá a impressão que eles foram muito mal. Eles não foram tão mal assim, eles ganharam 5 de 8, eles fizeram 15 pontos, só que acho que é o que fica aí de aprendizado para os times na próxima temporada. Você vai ter que levar todos os jogos mais a sério, que na fase de grupos, às vezes você perdia um jogo e não acontecia nada. O Real Madrid perdeu uma vez pro Sheriff ali da Moldávia, provavelmente já muito relaxado, perdeu e depois recuperou. Nessa fase, se você tropeça um pouquinho, você pode cair para um playoff. E ainda deu esse azar do City fazer uma péssima campanha, ficar entre os piores. O City foi o 22º colocado, de 24 que passaram, e esse confronto vai acontecer muito cedo, né, entre Real Madrid e Manchester City. O Manchester City que veio naquela sequência de apenas uma vitória em 13 jogos, mas parece que agora se reergueu o Manchester City do Pep Guardiola, até porque nos últimos 8 jogos são 6 vitórias e apenas uma derrota para o PSG. Apesar disso, flertou também nesse período com a eliminação na Liga dos Campeões, o Manchester City do Pep Guardiola. Tomou susto até contra o Bruges aí nesse último jogo, né? Precisava ganhar, saiu atrás. O duro que tá tomando gol todo jogo, né? O PSG mesmo tava 2-0 pro... Agora eu quero saber sua opinião sobre tudo isso. Você acha que o Real Madrid vai passar fácil pelo City? Ou acredita que será um jogo difícil, mas no fim o Real acabará vencendo? Ou ainda, será que o City pode surpreender e eliminar o Real? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você pensa sobre tudo isso.